Fala viajantes, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a nossa ideia é mostrar para vocês um pouco de quanto que a gente gastou em Gramado, trazer os preços aqui em relação à alimentação, estadia, passeios, o que que a gente achou, pontos positivos, pontos negativos, então um vídeo completo em relação a preços, né? Se vocês querem ver em relação ao roteiro, depois desse vídeo, no final desse vídeo, a gente vai deixar para vocês um vídeo que a gente fez um roteiro completo de Gramado e Canela, para vocês conseguirem ter uma noção de roteiro, ter uma noção também de como que é lá em Gramado, né, amor? Isso, lá no nosso vídeo vai ter cada lugarzinho que a gente passou, também citamos alguns valores e a nossa experiência, se a gente gostou ou não. Exatamente. A ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo um pouco mais rápido para trazer tanto os valores que a gente gastou em cada tipo de coisa lá, alimentação, hospedagem, transfer, Uber, e também falar um pouco da nossa opinião para vocês, dar algumas dicas, então segura com a gente até o final, porque Uai, bora bora viajar? viajar? Bom, meu nome é Sara. Meu nome é Jonas e vamos começar aqui falando do primeiro gasto que quando você vai viajar, na verdade é o segundo, né? Porque o primeiro normalmente vamos falar da passagem, né? O primeiro. Isso, o primeiro é a passagem, O né? primeiro é a passagem. Bom, a gente não teve gasto de passagem porque a gente emitiu com milhas. E como as milhas ali foram de forma gratuita, o nosso custo com passagem foi R$ 170. E quando você paga uma Fiz apenas a passagem taxa de de embarque. embarque, você tem que pagar a taxa de embarque. Então eu recomendo vocês que gostam de viajar explorar os cartões de crédito. Cartão de crédito, compra bonificada, enfim, vocês conseguem acumular de forma passiva e, consequentemente, conseguir aproveitar viagens e ir economizando mais. Vale muito a pena, viu? Exatamente. A gente viajou com a Azul, a gente chegou de madrugada e pra gente depois sair de lá, depois a gente fala dessa parte de transfer, vamos falar da segunda parte que a pessoa costuma olhar, que é a hospedagem, né? A gente ficou em qual lugar? Na pousada Tango, uma pousada maravilhosa, né? Inclusive a gente vai deixar aqui para vocês fazerem um contato, caso vocês tenham interesse. Sim. E nós somos muito bem recebidos, é muito aconchegante. Gramado é um lugar que faz um frio relevante e a gente ficou super aquecido. Nós adoramos o lugar. A pousada não fica bem no centro, na realidade deu uns 1,5 km, eu acho, do centro, que deu pra fazer andando, a gente foi alguns dias andando, à noite a gente às vezes voltava de Uber porque tava cansado. Isso foi algo até positivo para nossa viagem, porque o caminho da pousada até chegar na cidade é muito bonito. São muitas casas lindas, as ruas são maravilhosas, é lindo, são árvores maravilhosas, vale muito a pena. Então a nossa recomendação é, a pousada Tango vale muito a pena, nota 10 de 10, sem dúvidas, tanto atendimento, café da manhã muito bom, Maravilhoso. Café da manhã. atendimento muito bom, as pessoas muito bem tratáveis. Todos muito educados, muito carinhosos. Em relação à localidade, pra gente não foi um problema não ser, tipo, no centro, na Borges de Medeiros, até porque se vocês forem hospedar lá, vai ser muito mais caro. O custo-benefício da pousada Tango é muito bom, né? A gente Muito gastou bom. foi quantos dias? Foi 4 dias? 4 dias. Se eu não me engano, foram quatro dias. A gente gastou 1.145, com café da manhã incluso para 2 pessoas. Na realidade, foram cinco diárias que a gente pagou, na verdade, não foram 4. E por 1.145,20 centavos é um preço muito barato para Gramado, né? É verdade. E a gente também foi em época de feriado, era Páscoa, então tende a ser até um pouco mais caro ainda, né, por ser feriado. Isso, e na Páscoa, lá fica super cheio. Esse ano foi recorde de lotação, Foi né? recorde. Então, a gente fez pelo Booking, a gente recomenda muito, muito boa, pousada excelente, muito confortável. A câmera é muito boa, né? Porque é um diferencial. Muito bom. Muito bom. Olha, o terceiro ponto que a gente vai falar de valores é transporte. A gente foi com a Azul, a gente chegou de noite lá, chegou de madrugada na realidade. De madrugada, né? 3 horas da madrugada. Então a gente precisava fazer, a gente chegou meia-noite e meia, a gente precisava fazer transfer particular, porque não tinha mais transfer coletivo, né, com mais pessoas. A gente fez pelo Prime Gourmet, né, a gente assinou o Prime e a gente foi e fez aqui a assinatura do transfer por lá, R$ 430 e de volta para 2 pessoas. Compensa muito porque a gente chega muito tarde no aeroporto e o aeroporto fica bem distante da cidade de Gramado. Umas 2 horas. Umas 2 horas. Então compensa muito pagar um transfer. No nosso caso foi privativo, foi só nós dois. Pelo horário mesmo, né? Exatamente. Mas até você que quer ter, às vezes, um pouco mais de conforto, enfim, for dividir para 2 pessoas não fica caro. Já com Uber, a gente gastou lá uns R$ 300, 323, contando alguns deslocamentos dentro de Gramado. A gente, às vezes, foi por aquele... Como que é aquele lago lá que a gente foi no último dia? Lago Negro. O Lago Negro, que para ir a pé já é longe, então a gente chamou o Uber. A gente foi para Canela. Esse Pra maior Canela. gasto nosso
Na realidade, foi indo pra Canela. Indo pra Canela e pra gente rodar lá dentro de Canela mesmo. Porque em As Gramado, em atrações de tese, lá. vocês não vão precisar muito de Uber. Então lá é bem mais tranquilo, tudo mais próximo, dá pra fazer a pé. Então Canela a gente gastou indo pra lá, Sky Glass que é longe, descendo do Sky Glass, indo na Jolimon, na Felser, que são os roteiros ali de degustação de vinho e cerveja. Então o nosso maior custo de Uber foi lá, né? Em Gramado Foi no dia que fomos pra Canela que a gente foi pros parques. Exato. Realmente foi o nosso maior custo, porque também é no dia que nós fomos fazer Julimon, que é a vinícola, né? Que a gente foi fazer a degustação de vinho. Por a gente ter ficado lá um tempinho mais tarde, o valor do Uber estava um pouquinho mais caro. Exato. Mas mesmo assim compensou muito, muito mais do que alugar carro. Se fosse alugar carro, seria facilmente só aluguel R$ 700, sem combustível, sem contar que a cidade, se você for em época de temporada alta, não dá para parar. É impossível você estacionar naquelas ruas. Você vai ter que parar longe ou pagar estacionamento, ou tomar uma multa se não pagar o rotativo, enfim, às vezes não compensa. O Uber valeu muito a pena pra gente, né? Valeu muito a pena, principalmente porque a gente gosta de tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Exato. E aí a gente foi e aproveitou tudo que a gente queria. E foi muito legal, foi uma experiência E funcionou muito bem, tá? Então, se você tá indo pra lá e pensar, será que o Uber vale a pena? Não vale a pena. Você pode passar um pouco de dor de cabeça só indo pra Canela. Não que você não vai achar Uber, porque lá os deslocamentos são maiores. Então, por exemplo, quando você for pro Sky Glass, que é longe, já combina com o Uber pra você já descer com ele. Você paga um valor por fora, ele vai te esperar umas meia hora ali, mas pra ele vale a pena também, porque a Sky Glass é na última ponta de Canela. E ele dentro, É o enfim, último parque. é o último parque da rodoviária lá. Então, realmente... É mais isso. Fora isso, cara, Gramado vai funcionar super bem. Você vai passar mais aperto só um pouco em Canela, mas pra gente funcionou super bem, né? Foi ótimo ir de Uber, porque a gente não tinha preocupação de estacionamento, não tinha preocupação que é de difícil levar estacionar em multa, Gramado, tá? É difícil. Inclusive, a gente, E o trânsito não caminhando anda, né? pela cidade, a gente viu que o trânsito é ruim e tinha várias pessoas lá que levaram multa, que a gente viu no caminho. Você tem que pagar o rotativo, né? Então tem que considerar esse pagamento lá pra você ficar parado. O outro ponto que a gente anotou pra vocês foi a alimentação. Na categoria de transporte a gente gastou um total de R$ 753,20. Já no ponto de alimentação, a gente gastou um total de R$ 1.317,18. Aqui a gente considerou tanto almoço, tanto janta, né? Pão com linguiça, chocolate quente entrou nesse meio. Pra vocês terem ideia, com chocolate quente, nós dois gastamos 171, né? Valeu muito a pena, porque é muito bom. O clima tava bem friozinho nesse dia que a gente tomou mais chocolate. Exato. E é muito gostoso, porque a cidade ela tem muitas lojas de chocolate. Tava na Páscoa, tava frio, então tudo cooperou pra gente tomar bastante chocolate quente. E eu super indico. Realmente. Com pão com linguiça a gente gastou R$ 54. O pão com linguiça é muito bom. Recomendo pra vocês. Praça das Etnias, né? Se eu não me engano. Na Praça das Etnias. Não lembro o valor agora, acho que foi R$ 8. R$ 8. Aceita com dinheiro, Pix, não aceita cartão, mas vale muito a pena, é excelente. Olha, o nosso maior custo com alimentação, dá pra ter gastado até um pouco menos. Foi no St. Gallen que a gente tomou 2 garrafas de vinho. Isso, a gente quis a gente fez o aproveitar um pouquinho mais. E tomou 2 garrafas de vinho. Então, às vezes, poderia ser R$ 200 a menos. A gente tomou ali porque já era a última noite, a gente tava querendo aproveitar. A gente não tinha bebido muito lá, a gente gosta de tomar uma, a gente não tinha tomado cerveja, nem muito vinho, porque é caro na cidade, nem tem tanta opção, né? Mais frio também, então é mais chocolate quente. Então foi por isso, mais R$ 317 para 2 pessoas, eu achei razoável, assim, 4, 5 dias. E foi uma experiência gastronômica muito legal. Muito a gente boa. Comeu fondue, a gente comeu massa, foi muito bom. Comida muito boa. A comida lá é muito saborosa. Exato. E é o típico da cidade, é o fondue, né? Porque muito é o bom. friozinho e aí com o vinhozinho tudo coopera para que seja bom mesmo. Então foi muito bom. Uma experiência legal. A gente foi, o vídeo completo, vocês veem depois dos roteiros, a gente mostra os lugares que nós fomos. A gente foi para Fundir St. Gallen e o Alpine Encanté. Mas veja o outro vídeo depois do roteiro que vocês vão conseguir ver todo o contexto. Falando de passeio... na comida foi 1.317. Falando de passeios, a gente gastou um total de R$ 805. Os passeios, né? A gente escolheu alguns que ressaltou mais aos olhos, porque lá tem muita coisa para fazer. Sim. E, inclusive, alguns lugares a gente não foi. Mas o que nós fomos valeu muito a pena. Nós fizemos o trenó. Perfeito. Foi muito legal, que é um parque que tem lá próximo, na região de Canela. Nós fizemos junto o trenó, foi muito divertido. A Sara ficou com medo. Não, ele ficou com medo. Eu queria mais acelerado, mas ele ficou com medo. Nós fomos na Jolimon, que é a vinícola, né? Nós fizemos uma degustação de vinho.
Muito legal, o rapaz mostra lá, o sommelier de vinhos. Ele mostra ele explica quais são as sensações que o vinho dá, o tipo de comida que harmoniza, como o vinho é feito, é muito legal. Além da Nós Jolimon, a gente foi na Felsen também. também fomos na Felsen, né, que é uma cervejaria. Isso. E também é muito legal, é muito dinâmico, eles mostram como fazem a cerveja, dão Experimenta, várias né? explicações, a gente também pode degustar bastante. Exato. E no final Muito tem um barzinho que tem um show bem legal. Legal. Nós fomos também no Sky Glass, que é a maior plataforma de vidro suspensa Da na América Latina, Exato. que é uma vista de perder o fôlego, literalmente, que eu fiquei morrendo de medo, mas é muito legal. Não, Uma nem vista olhou pra muito... baixo. Não tive coragem. É uma vista muito Muito bonita. bonito. E tudo isso a gente fez utilizando o Prime Gourmet. Exato. A gente também contratou o Prime Gourmet justamente para fazer esses passeios Alimentação. e alimentação e conseguir um precinho melhor, já que na maioria dos lugares a gente pagou para uma pessoa e ganhou o passeio ou a alimentação da outra pessoa. Tipo, no Então, Prime, compensou muito. só o trânsito já pagou o Prime, né? Do que a gente teve. Só o trânsito já se pagou. O restante foi lucro. Mas vale a pena, tá? Como a gente foi em alta temporada, teve alguns lugares que não aceitavam o Prime. Então, atenção se você for em alta temporada. Se você for em baixa temporada, todos os lugares lá que tiver no Prime provavelmente vai aceitar, né? Em relação a Felsen e a Jolimon, que são dois passeios que vocês conseguem comprar em conjunto, eu recomendo, se for alta temporada, você ir cedo na Jolimon, porque a gente foi umas 3 horas na Jolimon, só que o nosso passeio só estava liberado às 5h30, porque estava muito cheio e não tinha mais espaço disponível. Ou seja, lá é mais difícil pegar Uber, porque, cara, é no fim da estrada, é longe. É bem longe A gente mesmo. teve que ir dentro da Jolimon, a gente marcou nosso passeio, fomos lá no Trenó, que é perto, é tipo 2 km, só que é meio de BR, então pegar Uber é mais difícil, mas nós conseguimos pegar Uber tranquilo, né? Fizemos o passeio do Trenó, que estava até um pouco cheio, mas foi até rápido. Foi E rápido. depois a gente voltou para Jolimon, dura por volta de 1 hora. Depois a gente foi para Felsen, que tem um deslocamento ali de umas meia hora mais ou menos, enfim. E na Felsen dura mais uma hora. Então se vocês forem, não peguem tanto o fim da tarde, principalmente se for outra temporada, né? Tenta ir no máximo para o almoço, tipo, tá lá 2 horas, para não passar esse perrengue que nós passamos ali um pouco, né? E No é final deu legal. certo, né? Mas passamos perrengue. Sim. É até legal ir na Jolimon com um tempinho a mais, porque lá Exato. na Jolimon você faz a degustação e lá também tem uma espécie de um barzinho Exato. que eles fizeram para as pessoas ficarem lá tomando Exato. vinho. E não é caro, né? Não é caro. Por E aí ser você um lugar pode... top, né? Muito bom. Tem vários vinhos deles lá e tem acompanhamentos, é muito legal, vale É muito a pena. No geral, assim, pontos positivos que você achou de Gramado? Olha, eu gostei muito, lá é muito bonito, o clima é agradável, as pessoas são muito educadas, a cidade é muito limpa, é muito seguro e é muito lindo. A gente parece que realmente está na Europa. Realmente. Concordo. Acho que esse ponto da cidade é o ponto top ali, vale a pena ir. Vocês podem ir gastando muito ou economizando, vai do que vocês querem. Tem lugares que são extremamente caros e tem lugares que são normais, assim. Pelo que a gente viu, muito lugar é parecido com Belo Horizonte, que a gente mora, assim. Verdade. Então dá pra ir curtindo. Em relacionado a preços, né? Então, a pousada que a gente ficou, 1.145 é de graça, Para praticamente. 5 dias. Para 5 dias, 2 pessoas com café da manhã em Gramado é muito barato. Então, realmente, vale muito a pena. Somando todos os gastos, a gente gastou ali, arredondando para cima, 4.200. Claro que teve algumas coisas assim e tal, que a gente não pôs no meio, que é uma cerveja ali, que é muito particular isso de pessoa. Então, 4.200 o grosso, assim, igual a gente comentou isso para vocês aqui, um por um, para vocês terem uma noção de valores. Se for dividido para 2 ali, né, um total de 2.100 ali no casal. Então, claro que nosso ponto aqui joga a conta um pouco para baixo, porque a gente não pagou passagem, né? Se você vai pagar uma passagem aérea, vai pesar um pouquinho mais ali, a passagem deve ser uns R$1.000, R$1.500, depende de onde você vai sair, a data que você vai, enfim. Recomendo estudar cartão de crédito, milhas, pontos que vocês vão conseguir economizar, né? Vale muito a pena, para viajar principalmente. Exato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e eu vou deixar para vocês o nosso vídeo do roteiro completo de Gramado e Canela aí no próximo vídeo para vocês assistirem. E é isso. Uai! Bora viajar?